fruto do Carandiru? Legal. Então, eu fiquei muito doente numa época, tive uma doença muito chata e fui tratada por um médico que acabou se transformando no meu amigo, o Dr. Drauzio Varela. E na época que eu era convalescente, que foram muitos anos, muito mais do que eu merecia, com certeza, ele me contava as histórias. Ele fazia medicina todas as segundas-feiras, ele ia no Carandiru por conta própria, por vontade própria, porque o sistema médico de assistência ao preso no Carandiru era muito deficiente, quase que inexistente, e ele voltou fascinado. Foi uma experiência que ele começou a fazer quando surgiu o AIDS, no final da década de 80, não se entendia bem que doença era essa, que era transmissível via ação sexual, consumo de drogas. Hoje em dia está muito mais mapeado, se sabe muito melhor o que é o AIDS e como tratá-lo. O AIDS entrou de uma forma assim, muito violenta na década de 80, uma epidemia. Se imaginava a quantidade de pessoas que ficavam contaminadas era brutal, o mundo não sabia como lidar com isso. E o Drauzio decidiu ir ao Carandiru para fazer uma pesquisa entre usuários de droga, para poder fazer um trabalho educacional. E ele acabou sendo fascinado por aquele universo, o lado médico sentiu que ele encontrava uma correspondência muito grande de poder fazer medicina para as pessoas que realmente necessitavam, né? E decidiu começar a ir todas as segundas-feiras à tarde ao Carandiru, coisa que eu fiz até que ele foi implodido. Fez isso durante 14 ou 15 anos seguidos, na maior surdina, ninguém sabia. Ele ia todas as segundas-feiras, pegava o metrô de Santa Cecília, ia até o Carandiru, ficava até 9, 10 da noite, atendia 60, 70, 80 pessoas por dia. Na segunda-feira que ele ficava lá. E ele me contava essas histórias. Eu me encontrava com ele semanalmente, ou às vezes até pelo telefone, mais do que isso. E um dia eu falei para ele: por que você não põe no papel, grava essas histórias que o pessoal que está retido lá dentro te conta? E assim nasceu um livro que ele acabou escrevendo. Ele escreveu histórias durante 8 ou 9 anos. Um dia eu fiquei muito mais doente ainda, fiquei muito incomunicado, fiquei internado 6 meses com pouco contato com o mundo. E um dia, já razoavelmente curado, já me repondo de um tratamento muito sério que eu fiz, saiu o livro. Eu vi que aquelas histórias se tinham transformado num livro, e eu que vinha de 10 anos de uma doença muito forte e não sabia muito, estava muito sem imaginação, sem fantasia, estava muito bloqueado por tantos anos, fiquei doente com 38 anos, estava quase com 50, emergente, sabendo que ia poder continuar vivendo e não tinha pique para contar nenhuma história, porque cinema é contar uma história, isso a gente vai falar um pouco mais tarde, é ter uma história para contar, aquela coisa que você se junta com um amigo e diz: vou te contar uma coisa que me aconteceu ontem. Você conta uma história para mim, porque é da necessidade do homem ter que contar uma história, porque é o início da ponte que se estabelece com o outro. O outro é um amigo, uma namorada, os amigos, enfim, a vontade de a gente não morrer sem contar uma história. A gente gosta é da natureza do homem querer dividir o que o surpreende, o que ele conhece, o que ele quer dizer para os outros. E eu li o livro e achei que essa história de alguma forma me pertencia, de uma forma muito distante, porque eu tinha ouvido muitas daquelas histórias que estavam no livro. E aí me reuni com o Drauzio, pedi permissão a ele para poder adaptar o livro. Se fez um contrato, porque o cinema é assim, se for usar uma história que é de outro, eu tenho que pedir permissão, e ele me dá um documento que diz que ele me cede os direitos daquele livro para fazer um filme, e isso envolve uma operação de pagamento, enfim, como se fosse uma aquisição normal. Eu peguei o livro e durante um ano o adaptei. Me juntei com 2 escritores jovens, o Fernando Bonassi e o Vitor Nava. Nos reuníamos todos os dias, às 8, 8 e meia da manhã, até as 2 da tarde. Todo mundo tinha coisa para fazer. E um ano e pouco escrevemos várias versões até chegar a uma versão final, que foi dentro dessa história que a gente filmou o filme Carandiru. Você viu o filme? Legal, legal. Todos vocês viram o filme? Que bom.
daquele filme que passou ali, muita gente tinha curiosidade de conhecer esse outro lado do Carandiru, entendeu? E muita gente não conhecia e isso atraiu a assistir e ver mais, entendeu, essa realidade.